7h20, estou de volta aqui com o Manhã no Ar, viu? E trazendo agora informações da área penitenciária, viu? Agentes da Força Tarefa de Intervenção Penitenciária deixaram ontem as 4 unidades prisionais de Manaus. Eles atuavam dentro das penitenciárias do Amazonas desde o massacre de presos ocorrido em maio deste ano. Durante 3 meses, a Força Tarefa atuou no suporte às operações em parceria com o Grupo de Intervenção Penitenciária, que é o grupo local, viu? Durante as ações de vigilância e custódia de presos. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado, nesse período, adaptações puderam ser feitas, procedimentos de segurança foram revisados, além do aumento do efetivo do Grupo de Intervenção Penitenciária. A gente lembra que o Grupo de Intervenção Penitenciária foi um grupo criado agora em 2019 para ter uma ação rápida dentro do sistema prisional. O grupo, inclusive, que de acordo com a administração penitenciária, foi o que evitou que o massacre de 55 mortos não tivesse chegado a 200, como as informações, o trabalho de inteligência havia previsto. Nós acompanhamos aqui a chegada da Força Tática Nacional de Atuação nos Presídios, que veio para Manaus por solicitação do governo do Amazonas e determinação do ministro Sérgio Moro, e veio justamente para compartilhar informações de segurança do sistema prisional, novas técnicas, novas práticas, e passou aqui esses 3 meses. A gente esperava que fosse mais, né? A gente pelo menos tinha a expectativa que eles ficassem por mais tempo, mas agora estão saindo, e a informação que vem junto com a saída deste grupo de trabalho do Sistema Penitenciário Nacional é que o grupo de intervenção local recebeu reforço, ou seja, há mais agentes no sistema prisional do Amazonas prontos para agir diante de alguma eventual alteração ou de algum outro tipo de sinistro como esses que nós acompanhamos agora nos dias 26 e 27 de maio e também lá em 1º de janeiro de 2017, que são cenas que a gente espera que realmente nunca mais se repitam nos presídios do Amazonas. Mas vai saber, né? 7h23, a concessionária Águas de Manaus informou em nota que bairros de Manaus terão abastecimento de água interrompido nesta quarta-feira. Quem tem mais informações sobre este assunto é a repórter Tamires Clerc, que já está aqui posicionada. Tamires, muito bom dia. A empresa informou o motivo dessa suspensão no abastecimento de água, Tamires? Oi, Emanuel, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Sim, olha, o motivo é a interrupção, da energia ali na Ponta do Ismael, aquela estação de tratamento de água que fica lá na Compensa, e essa estação ela abastece uma boa parte da cidade. Então, se você mora na zona norte, na zona sul, centro-oeste, também oeste e na zona norte também da cidade, todas essas áreas vão ficar sem água, porque sem luz não tem como gerar água, não tem como distribuir essa água. Então, essa interrupção vai acontecer a partir das 6 horas da manhã até às 9. Então, esse período vai ficar sem a possibilidade de gerar água, né, de distribuir essa água para a cidade, para boa parte da cidade. Então, a partir de amanhã, a partir de hoje, você já começa a guardar um pouco de água, já começa a reservar, economiza um pouco, porque amanhã provavelmente essa parte da cidade vai ficar sem água. Então a concessionária de água pede que a população realmente se prepare para isso. A concessionária de água disse ainda que vai ficar atenta para a distribuição de água em locais específicos, como hospitais, unidades de saúde, escolas também. Vai disponibilizar carros-pipa para esses locais se houver a necessidade. A água só deve voltar por volta depois de 24 horas, porque o que acontece? Quando há interrupção do sistema, demora um pouco até que essa água possa chegar de volta na casa das pessoas. Então, é bom que você se prepare para 1, 2 dias, é o suficiente. Aí, se você tiver um problema a mais, você pode contactar a concessionária de água pelo aplicativo, também pelo site, que é o aguasdemanaus.com.br. Tem ainda o número do saque,
que é o 0800 092 0195. O WhatsApp é o 982 64 0464. Então, é importante que as pessoas que estão nessas áreas que vão ser afetadas realmente se preparem, porque amanhã vai ser um dia um pouco mais complicado. A gente sabe que é um transtorno um pouco maior, mas é preciso ter paciência, porque essa rede elétrica precisa de manutenção e para ter uma segurança lá para os trabalhadores, eles precisam desligar tudo, inclusive a distribuição de água também, Emanuel. Agora, Tamires, nesses canais que você divulgou aí, as pessoas de casa que quiserem realmente tirar dúvida para saber se no seu bairro, na sua comunidade, no seu conjunto vai faltar água, ele pode confirmar nesses endereços? Você pode passar novamente os canais, por favor? Pode sim, Emanuel. Esses canais são também para que as pessoas possam saber se nessa área vai realmente ser afetada, até porque a concessionária de água não informou os bairros específicos, informou apenas essas áreas. Disse de uma maneira geral que as zonas norte, sul, centro-oeste e oeste vão ficar realmente sem água. Então, você que está em casa, já pega um papel para anotar também os meios de comunicação da concessionária Águas de Manaus. Então, anota aí o saque, que é o 0800 092 0195. O WhatsApp também, que é o 982 64 0464, repetindo, 982 64 0464. E também pode entrar em contato pelo aplicativo da Águas de Manaus e também pelo site, que é o aguasdemanaus.com.br. Lá nesses canais de comunicação você pode tirar todas as dúvidas que tiver em relação a essa falta de água e também outros problemas que possam estar acontecendo. Lembrando que a Águas de Manaus também tem alguns pontos de atendimento pela cidade, nos parques, né, nos parques espalhados pela cidade, e também lá no centro da cidade, na Leonardo Malcher, tem uma central um pouco maior que você também pode entrar em contato, você pode ir lá no horário comercial para tirar todas as suas dúvidas, Emanuel. Muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Bom, aqui no estúdio a gente começa a falar sobre política. Daqui a pouco a gente vai trazer informação sobre a reunião que deve ocorrer hoje em Brasília entre o presidente da República e os governadores da Amazônia brasileira, onde o presidente promete revelar toda a verdade nesta reunião. Ao mesmo tempo, nós temos uma outra informação também, que o governo brasileiro rejeitou a ajuda prometida pelo G7, o grupo dos 7 países mais desenvolvidos do mundo, para o combate aos incêndios aqui na região amazônica. Nós temos a informação de que 91 milhões de reais prometidos pelo G7 foram rejeitados pelo governo brasileiro. É a informação que a gente traz daqui a pouquinho. A gente já teve aí os 133 milhões da Alemanha que foram cancelados, recurso que deixou de vir para o Fundo Amazônia. Em seguida, quase outros 100 e tantos milhões que da Noruega e agora 90 e tantos milhões. 90 em quanto, minha diretora? 91 milhões do G7 rejeitados pelo governo brasileiro. Dinheiro que foi oferecido pelo G7 para o combate aos incêndios na Amazônia brasileira. A gente vai trazer esse assunto daqui a pouco, da política, no momento que a gente estiver falando de política nacional. Agora vamos falar um pouquinho da política local. Lá na Câmara Municipal de Manaus, a Câmara inaugurou ontem esse painel bonito que você está vendo aí nas imagens, viu? Painel eletrônico para controlar a presença dos vereadores e as votações. O equipamento custou mais de R$500 milhão e vem com a proposta de melhorar a transparência dos trabalhos da casa. As primeiras horas da sessão foram dedicadas ao cadastro dos vereadores no novo sistema. Tem quase a mesma operacionalidade que o anterior, mas agora é mais segura porque é a digital do vereador, biometria, então vai melhorar bastante. O antigo painel tinha 14 anos e apresentava alguns problemas, gerando transtornos para os parlamentares, segundo a equipe técnica. Foram gastos R$630 mil para a troca. O novo aparelho, instalado ao longo do fim de semana, tem recursos mais modernos e é o mesmo usado em outras casas legislativas em Brasília. É uma tecnologia de ponta. Nós estamos usando o mesmo painel que é usado no Senado Federal e que é usado na Câmara dos Deputados. Essa tecnologia é pioneira
no Estado. É coisa excepcional. Você tem alguma ação que você queira projetar no painel, imediatamente você passa para a gente e nós projetamos isso em tempo real, é tempo real. Mas os parlamentares cobram que a tecnologia também ajude a dar respostas ao eleitor sobre a forma que cada vereador vota em matérias importantes. O que eu desejo é que ele seja utilizado também em votações importantes, até para ser acompanhado pela população, um voto de cada parlamentar. Em maio deste ano, a Câmara Municipal de Manaus apareceu entre as piores do estado no ranking de transparência do Ministério Público de Contas. Para o presidente da casa, a última aquisição pode ajudar a mudar esse quadro. O painel é um ponto positivo, porque vai melhorar ainda mais a questão da transparência de forma efetiva. Já foram feitas várias modificações no nosso site para que a gente possa demonstrar esse sentido de sermos transparentes para a população amazonense e manauara. O presidente da Câmara também garantiu que o valor para a contratação é justo e a compra seguiu todos os trâmites legais necessários. Um painel que vai dar efetivamente mais segurança e principalmente mais transparência para o trabalho dos vereadores que são feitos aqui dentro dessa casa, para a votação, para suas presenças. Isso com certeza vai desmistificar toda essa situação que existe hoje. Você de casa, é justo 600 mil reais, um painel de 600 mil reais? Será que o anterior não tinha manutenção? Vai dar transparência, beleza, vai dar transparência. Vamos, diretora, me permita um tempinho para a gente comentar isso aqui, para a gente conversar com o telespectador sobre essa tal da transparência. Sabe por que vai dar transparência? Porque tem um dispositivo lá, onde o vereador vai apertar o dedo, colocar a digital dele, a biometria, a chamada biometria. Isso vai dar transparência. Sabe por que vai dar transparência? Porque não vai ser o assessor não vai poder mais marcar a presença pelo parlamentar. O próprio parlamentar vai ter que apertar o dedo lá. Isso é transparência. Agora, se fosse um outro tipo de instituição, mesmo pública, vamos lá, uma instituição, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar, será que seria necessário um tipo de equipamento desse para dar transparência? Será que alguém desconfiaria que os policiais não iriam lá ou que os bombeiros não iriam lá? É uma questão de credibilidade, vai dar transparência, porque aí a população vai ter certeza que foi o cara mesmo que apertou o dedo lá do negócio. Olha só o nível. Olha só porque o voto, meu irmão, por mais que ele levante a mão, tem como que a população saber, tem como se divulgar para a população que foi ele que votou. Que foi ele que votou, não R$500 mil para dar esse tipo de transparência, mas aí, porque eles precisam de fato que a população acredite no que eles estão fazendo, porque a população acredite que eles estão presentes na sessão, precisa de um equipamento que leia a biometria dos vereadores. E aí a gente se pergunta, R$600 mil? Seria bom que nós víssemos o Ministério Público, o Ministério Público de Contas, se manifestando sobre este caso. Será que precisa alguém ir lá e denunciar e provocar? Será que o órgão não pode funcionar de ofício, agir de ofício, sem ser provocado? Por conta daquilo que está sendo noticiado mesmo, do que a gente está noticiando aqui? Será que os órgãos de fiscalização não podem fazer isso? Porque, afinal de contas, os vereadores, eles que deveriam fiscalizar a municipalidade. Quem fiscaliza os vereadores? Para começar, a população tem que ficar atenta, ficar verificando mesmo. Eu não sei você, para mim, R$500 mil, mais de R$500 mil é muito dinheiro em um equipamento desse. Ah, mas se utiliza em outras câmaras do país afora. Mas está correto? Porque os outros fazem, quer dizer que está correto? De repente, os órgãos de fiscalização poderiam dar um aval em relação a isso, fazer uma verificação a isso. É um investimento realmente necessário e preciso? Agora, em relação à transparência da digital, eu concordo. Nós temos, diretora, a opinião do telespectador sobre isso? As pessoas estão comentando alguma coisa? Eu quero acompanhar aqui, coloca no nosso telão aqui para a gente acompanhar, para ver o que as pessoas estão dizendo aqui. Esse telão da Câmara e a parada de ônibus somados dá quase 1 milhão. Esse prefeito de Manaus é uma vergonha, está na hora de dar um basta. Bom dia, Manuel, é o Roberval que está falando. Olha só, bom dia, gostaria de deixar aqui o meu ponto de vista em relação às ausências dos vereadores. Não precisava desse telão caríssimo, basta descontar as faltas do seu pagamento mensal, porque muitas pessoas só funcionam assim, quando dói no bolso. A Rosilene, sou Rosilene, toda manhã antes de trabalhar assisto o Manhã no Ar, é a opinião deles. Tem mais aqui? Tem. Bom dia, sou motorista de aplicativo,
corremos risco todos os dias e se a gente cancela as corridas, se achamos suspeitos, o aplicativo nos bloqueia por cancelar várias corridas. Isso tem que acabar. É o Alexandre Oliveira que está falando sobre aquele outro assunto que a gente comentou no início do programa, viu? Temos mais uma interação aqui do Clenildo. Na época em que estamos em crise, no país em crise, nos estados, né? Seria muito para esses políticos cortarem gastos, conter despesas, em vez de gerar gastos desnecessários. Uma pena que fazem sem consultar o povo para se elegerem ou se reeleger e vão às ruas pedir votos. Para gastarem 600 mil no telão, não fazem nenhuma consulta popular. É o Clenildo que está fazendo esses questionamentos. A população questiona, a população não concorda. Obviamente, para o cidadão comum, R$500 mil é realmente muito dinheiro. É difícil as pessoas entenderem se vale realmente ter um equipamento deste custo funcionando na Casa Legislativa. A equipe técnica disse, o antigo trazia transtornos. Que transtornos exatamente trazia? Então, seria bom os órgãos de fiscalização darem um parecer, fazerem uma verificação, darem um parecer para a população. E se esse parecer for divulgado, a gente traz aqui e divulga para o nosso telespectador também está curioso, assim como a gente, viu? 7h37. O Detran Amazonas anunciou novos valores das placas do Mercosul e mudanças no processo de emplacamento no estado. As alterações passam a valer a partir de hoje. Muitas delas já estão fixadas nos carros da capital. A boa notícia é que, a partir de hoje, a aquisição do novo modelo de placa vai ficar mais barato. Proprietários de carros e motos passam a pagar R$ 111,17 por emplacamento, valor unificado para os dois veículos. O reajuste foi anunciado pelo diretor do Detran Amazonas nesta segunda-feira, que explicou como funcionam as novas regras. Não haverá mais obrigatoriedade de comprar novas placas, caso seja feita uma transferência de propriedade, a não ser que o próprio usuário assim o deseje, e também haverá redução do preço da placa, beneficiando sobretudo aquelas pessoas que possuem motocicleta. Na tabela anterior, a unidade de placa para carro custava R$ 129,69 e moto era R$ 155,29, uma redução de 28,36% para o motorista. O diretor do órgão ainda anunciou que o Detran passou a assumir o controle do serviço antes realizado por uma empresa terceirizada, o que justifica, segundo ele, mais agilidade e melhores preços no emplacamento. De acordo com dados do Detran, de dezembro do ano passado até julho deste ano, cerca de 100 mil veículos foram emplacados com o novo modelo Mercosul, considerado mais seguro e ágil no processo de emplacamento. Ela tem, sobretudo, o QR Code. É o QR Code que reúne informações de toda a cadeia produtiva dessa placa. O grande diferencial da placa Mercosul é que ela traz consigo não só elementos e caracteres no próprio blank, na própria placa semi-acabada, mas também traz com ela uma integração de sistemas de todos os fabricantes, estampadores e Detrans. Então a gente tem como rastrear. É o sistema de rastreabilidade que permite verificar quem fabricou, quem estampou, em que lugar ela foi feita e os dados do veículo e do proprietário também. Olha, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas suspendeu a cassação dos mandatos de 4 vereadores de Manaus ligados ao Partido Liberal, o PL. A gente conversa agora com a repórter Tamires Claire, ela que vai trazer informações para a gente sobre este caso. Tamires, qual a justificativa do desembargador para suspender essa decisão? Emanuel, é bem simples. Na verdade, como a parte, como os acusados, eles recorreram a tempo dessa decisão, então é preciso ouvi-los. Ou seja, ainda cabia recurso, ainda estava dentro do prazo e foi isso que a defesa fez. No fim de semana, eles entraram com um mandado de segurança. Ou seja, eles pediram, na verdade, para que a cassação, os efeitos da cassação fossem suspensos. E aí, como ainda não houve o chamado trânsito julgado, ou seja, nem todos os recursos foram colocados, eles ainda podem trabalhar, eles ainda podem exercer o mandato lá na Câmara Municipal de Manaus. E foi isso que aconteceu, inclusive, ontem eu estive lá na Câmara Municipal de Manaus. Todos os 4 vereadores que foram atingidos por essa decisão, que foi emitida na semana passada por uma outra juíza, eles estiveram lá
na sessão da Câmara, né, desse primeiro dia da semana, porque já havia essa decisão do fim de semana do desembargador João Simões. Então, os 4 vereadores, né, o sargento Bentes Papinha, também o segundo vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus, Fred Mota, também a vereadora Mirtes Salles, que inclusive foi ela que assumiu o cargo da ex-vereadora Joana Dark, que agora é deputada estadual, e também Cláudio Proença. Inclusive, é importante a gente dizer que no caso da vereadora Joana Dark, que já está em uma outra casa parlamentar, esse efeito, né, essa decisão, de acordo com a própria defesa da deputada Joana Dark, não a atinge. Por quê? Porque ela já está no outro mandato, ela já se elegeu em um outro cargo e aí não há, na verdade, uma conexão, porque na época que ela se elegeu não havia essa decisão de realmente deixá-la inelegível por 8 anos. E aí, para você que está em casa possa entender um pouco o que aconteceu, essa decisão da semana passada atingiu esses 4 vereadores do Partido Liberal, que é o antigo PR, para quem ainda não sabe, porque o partido, de acordo com a decisão da juíza, fraudou os registros lá das eleições de 2016. De acordo com a decisão, havia uma candidata que, na verdade, não tinha concorrido, não iria concorrer naquela eleição e ela foi colocada ali para o pleito somente para que o partido atingisse a média, atingisse a cota de 30% do número de mulheres que deveriam participar das eleições, porque cada partido tem que atingir essa cota para poder participar das eleições. Então, com a saída dela, se houvesse uma pessoa a menos, uma candidata mulher a menos, então o partido não poderia participar das eleições de 2016. A denúncia foi feita, inclusive, pela própria candidata falsa, que é a Ivanete Alves da Silva. Ela procurou o Ministério Público Eleitoral e disse, olha, eu não, na verdade, participei dessa candidatura, eu não assinei nada para que participasse dessa candidatura. Ela disse em depoimento também que não sabia que isso estava acontecendo, apenas tinha participado de uma reunião lá do partido e por isso ela foi a única relação que ela teve com o partido. Então o Ministério Público Eleitoral entrou na justiça e a decisão foi emitida na semana passada. Mas agora, como tem todos os recursos, é preciso que a defesa seja ouvida. É importante a gente dizer também que há a defesa dos vereadores e também a defesa do partido. São 2 defesas diferentes, porque os vereadores dizem que não sabiam de nada, não sabiam que isso havia acontecido. Eles disseram que não tinham conhecimento de como o partido tinha colocado as legendas, né? Não sabia como eles tinham atingido essa cota. Já o partido, a gente tentou entrar em contato também com eles desde a primeira vez que a gente vinculou essa notícia e até agora o partido não se pronunciou, Emanuel. Ok, Tamires, obrigado pelas informações. E esse é um caso clássico de partidos políticos que só se mobilizam nas proximidades de campanhas políticas. É o momento em que eles vão se organizar administrativamente para cumprir o que a legislação está determinando e aí acaba nesse tipo de transtorno para os próprios partidos, porque a Justiça Eleitoral está aí, está verificando, está investigando e aí seria importante, pela importância que a política tem para a nossa sociedade ou deveria ter, os partidos políticos deveriam estar mobilizados de forma permanente com ações junto à comunidade para não ser preciso convencer mulheres a preencher cota simplesmente por preencher cota, quando há espaço, sim, para muita gente concorrer no cenário político. Mas, enfim, Tamires, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar, Tamires. Olha, uma companhia aérea do Sudeste comprou a MAP Linhas Aéreas, que opera aqui no estado do Amazonas e também no Pará. A fusão das empresas deve ampliar o número de destinos e, principalmente, baratear os voos das passagens nas regiões Norte e Sudeste. A ideia é ampliar o número de voos no estado de São Paulo. As 2 companhias devem continuar a operação nas 28 cidades que já atendem. As aeronaves que hoje já atendem a região são 6 aeronaves da MAP. A Passarido tem outras 6 aeronaves na operação no Sudeste. Essas aeronaves vão ser mantidas aqui para a cobertura da malha na Amazônia. Estamos recebendo mais uma aeronave agora nesse momento que deve chegar nas próximas 2 semanas para atender também um contrato de prestação de serviço na área de óleo e gás. Então, a manutenção dos voos ela vai existir.
até com uma pauta positiva em relação a nós podemos ampliar as nossas frequências hoje em localidades que só têm 2 voos semanais. Mas a expectativa é que até o fim do ano a empresa opere em 37 destinos. O presidente da companhia aérea disse que uma das intenções é reduzir a tarifa média das passagens, que atualmente custam cerca de R$ 400. E hoje a gente vê um mercado enorme sendo transportado pelos barcos, que são praticamente quase 10 milhões de passageiros por ano. E nós queremos dar acesso a essa população. Durante o início da década de 2000, a gente viu essa transformação da inclusão do passageiro do ônibus para o setor aéreo. E é o que a gente quer fazer com os passageiros hoje das barcas e vão poder voar nos nossos aviões para os grandes centros como Manaus ou até dentro do estado. Então, na hora que a gente consegue aumentar o número de voos para o interior, que a gente melhora a nossa capacidade de trazer para a capital esse público que mora no interior, que precisa ir para os grandes centros, a gente vai incrementar, logicamente, a malha nacional. É o que a gente espera, porque, afinal de contas, há destinos aqui mesmo no interior do estado do Amazonas, há destinos que é muito mais caro se ir para o interior do que ir para o sudeste ou talvez até para alguns países, até para destinos internacionais. E se tratando em relação a promoções, há pessoas que conseguem, a gente consegue muito mais promoções para passagens entre estados, até para outras regiões do país, do que mesmo para o interior do nosso estado. A gente espera que essa manobra econômica aí, que essa aquisição ou que essa fusão traga de fato esse barateamento para a passagem regional, porque deverá ser um benefício para a população, viu? 7h47. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente traz a informação que o presidente Jair Bolsonaro está recusando a ajuda financeira oferecida pelo G7, o grupo dos 7 países mais desenvolvidos do mundo. São cerca de 91 milhões de reais que deveriam ser usados no combate aos incêndios na Amazônia. E por falar em incêndios na Amazônia, a Procuradoria-Geral da República e o Ministério Público deverão investigar as denúncias de que incêndios na região amazônica foram ateados de forma criminosa. Há uma investigação, uma verificação que deverá ser feita pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral da República. E isso é informação para daqui a pouquinho, depois do intervalo.